Olá, gente, eu vou gravar aqui para vocês hoje a aula sobre micobactérias. Bom, essa aula de micobactérias eu dividi aqui em algumas partes, então na primeira parte da aula a gente vai ver e rever alguns conceitos gerais sobre as espécies que compõem então esse gênero, o Mycobacterium, as principais espécies patogênicas e a estrutura desse tipo de bactéria, tá? A gente depois vai passar a ver as doenças então causadas por Mycobacterium tuberculose, então a tuberculose, associando aí a epidemiologia, o mecanismo fisiopatológico da doença, as formas clínicas e as formas de diagnóstico desse tipo de patologia. Depois a gente vai para um outro espécie de micobactéria importante aqui no Brasil, o Mycobacterium lepre, causador então da hanseníase, também abordando aspectos epidemiológicos, os mecanismos fisiopatológicos e imunológicos, as formas clínicas e como a gente faz o diagnóstico dessa doença. E eu finalizo aí com uma tabela e algumas informações sobre outras espécies de micobactérias causadoras de doenças em seres humanos. Bom, vamos começar então a ver algumas características gerais desse gênero Mycobacterium. Bom, o gênero Mycobacterium ele já é formado aí por mais de 100 espécies de bactérias descritas. Algumas dessas bactérias são estritamente patogênicas, algumas são ocasionalmente patogênicas, então são micro-organismos oportunistas, ou seja, aqueles que infectam indivíduos imunocomprometidos. Eu tenho algumas espécies que têm potencial patogênico, porque já foram isoladas de alguns casos de doenças humanas, e algumas bactérias que são normalmente saprofíticas, raramente patogênicas, porque já foram isoladas, sim, de alguns casos de doenças humanas, mas que normalmente são casos muito raros, tá? Na aula de hoje, como eu mencionei para vocês anteriormente, a gente vai focar nas duas espécies mais importantes aqui no Brasil, Mycobacterium tuberculosis e lepre, e lá no final da aula eu vou abordar algumas outras espécies de bactérias, de micobactérias e as doenças por elas causadas. Em termos gerais, as espécies do gênero Mycobacteria são bacilos. Algumas espécies podem apresentar então uma leve curvatura, mas geralmente são sempre bacilos. Elas são aeróbias estritas, ou seja, necessitam da presença de oxigênio para o seu crescimento. São intracelulares, ou seja, crescem dentro de outras células. No ser humano, a principal célula hospedeira vão ser os macrófagos, a gente vai ver isso mais à frente. Apresentam, de forma geral, crescimento bastante lento, ou seja, a taxa o período de duplicação dessas bactérias é bem prolongado, então de 18 a 24 horas, comparando aí com Escherichia coli, por exemplo, que tem uma taxa de duplicação a cada 20 minutos, tá? Algumas espécies desse gênero apresentam um crescimento rápido, então Mycobacterium fortuitum, o Chelone e o Abscessus são micobactérias que apresentam um crescimento rápido. A gente também vai ver, por exemplo, no caso do Mycobacterium lepre, que esse crescimento, essa taxa de duplicação é muito mais lenta ainda do que as outras micobactérias, tá? A camada externa da parede celular dessas bactérias é diferente das bactérias gram-positivas e gram-negativas clássicas que a gente já tem estudado, tá? Então, são bactérias que têm uma camada externa da parede celular rica em lipídios, então esses lipídios vão representar aí até 60% da massa dessa parede. Esses lipídios, o principal componente vai ser então o ácido micólico, que é um ácido graxo de cadeia longa. Ele apresenta também ainda nessa parede uma lipoproteína chamada de lipoarabinomanana, que tem um papel estrutural similar ao LPS e ao LOS que a gente já viu para algumas bactérias gram-negativas, tá? Devido a essa composição molecular rica em lipídios, eles são chamados e são classificados também como bacilos álcool-ácido resistentes ou de Barr, tá? A gente vai ver que essa denominação está associada aí com a resistência à descoloração que esses bacilos vão apresentar no procedimento aí de diagnóstico, tá? Então, a gente vai ver isso mais à frente também. Uma característica também devido a essa camada externa rica em lipídios é que eles vão ser muito resistentes à dessecação devido a essa composição lipídica, então, que vai formar uma camada parecida com uma cera envolvendo aí as células bacterianas, e eles vão
conseguir sobreviver por muito tempo em ambiente externo ao hospedeiro, tá? Principalmente em ambientes protegidos de luz solar. E, em geral, essas espécies patogênicas vão estar associadas, então, a doenças humanas e ou animais, incluindo aí algumas zoonoses, ou seja, aquelas doenças que infectam inicialmente animais, mas que podem ser transmitidas para o ser humano. Aqui, então, só representando de forma gráfica essa composição de parede celular de micobactérias, a gente tem uma membrana citoplasmática composta de fosfolipídios e de lipídios, onde a gente vai ter algumas proteínas embebidas. Essas proteínas aqui, em azul, denominadas aqui de E, elas vão ser importantes para a preparação daqueles antígenos que a gente depois vai ver que são usados para o diagnóstico, o PPD, que é aplicado no teste de Mantoux. Mas depois a gente vai discutir essas proteínas lá na frente. A gente tem aí acima da membrana, então, a parede celular, composta por uma camada fina de peptidoglicano, como a gente tem ali nas gram-negativas. A gente tem, além do peptidoglicano, um açúcar, né, um carboidrato, arábido-galactana. E ligado a esses sacarídeos, a gente tem aquela camada de ácidos graxos, de ácido micólico, associados aí a alguns glicolipídios, tá? Essa, então, camada lipídica de ácido micólico, que é bastante diferente das outras bactérias que a gente viu até agora. E a gente também tem aquelas moléculas de lipoarábidomanana, que tem um papel estrutural aí parecido com o LPS, que a gente viu para as gram-negativas. Então, a estrutura celular das micobactérias é bastante diferente das gram-positivas e das gram-negativas clássicas que a gente viu até agora. Bom, vamos ver com um pouco mais de detalhe, então, agora a espécie Mycobacterium tuberculosis. A Mycobacterium tuberculosis, ela foi uma das primeiras bactérias a ser descritas, então ela foi descrita inicialmente por Robert Koch, 1882, então por isso ela também recebe, em alguns lugares, vocês podem encontrar a denominação de bacilo de Koch. Tá bem? Ela é uma dos principais patógenos humanos, então estima-se que até 1/3 da população humana atualmente seja infectada por Mycobacterium tuberculosis. Tá? Ela é responsável por aproximadamente 9 milhões de novos casos por ano de tuberculose. Tá certo? E por aproximadamente aí 1,5 milhão de mortes por ano decorrentes dessa infecção. Tá bem? Elas têm importância também bastante grande em indivíduos infectados por HIV, então elas vão ser bactérias oportunistas que podem ser reativadas no caso de pacientes infectados por HIV, sendo responsáveis aí até por 11% de todas as mortes desse indivíduo. Tá certo? Além disso, ela apresenta-se hoje em dia também como uma doença reemergente devido ao aparecimento de resistência aos antimicrobianos que são usados atualmente para esse tratamento. Tá? A transmissão do Mycobacterium tuberculosis é praticamente exclusiva por via respiratória. E ela vai ser responsável por causar a tuberculose pulmonar, que provavelmente é a que vocês conhecem, mas ela também vai causar doença e ela pode afetar outros órgãos e tecidos além do pulmão, então causando o que a gente chama de tuberculose extrapulmonar, tá bem? E nos pacientes imunocomprometidos, HIV, por exemplo, ou imunodeficientes, ela vai ser um papel importante como uma doença causando uma forma disseminada que a gente chama de forma miliar, ok? Bom, aqui nesse mapa a gente tem então a incidência dos casos de tuberculose causada então por Mycobacterium tuberculosis no mundo. Esse boletim aqui é de 2019, que foi publicado agora no final de 2020, tá? Então a gente pode perceber que os principais locais de incidência, maior incidência, são países então da África subsaariana e alguns países aqui da Ásia e da Oceania, tá certo? O Brasil, ele apresenta uma incidência
relativamente baixa, não é um dos principais locais de incidência de tuberculose, mas mesmo assim a gente tem bastante casos aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil a gente tem uma incidência, então, de aproximadamente de 40 a 50 casos novos por ano a cada 100 mil habitantes. Nos pacientes com HIV, então HIV positivos, essa incidência é relativamente baixa, ela tem se mantido estável aí ao longo dos anos. Aqui nesse mapa a gente tem então a mortalidade, né, as taxas de mortalidade por tuberculose em indivíduos HIV negativos, então em pacientes imunocompetentes, teoricamente. A gente pode ver que há então uma correlação entre incidência e mortalidade. Então, a maior mortalidade vão estar associadas nos países onde eu tenho maior incidência, África, Ásia e algumas regiões da Oceania, tá? No Brasil, a gente tem observado nos últimos anos uma queda progressiva, né, dos casos de mortalidade por tuberculose no Brasil, mas a gente ainda tem aí por volta de 2 a 3 casos de morte por 100 mil habitantes a cada ano. Okay? Então, é uma doença ainda importante aqui no Brasil. A tuberculose, então, ela pode evoluir de formas diferentes, dependendo principalmente da idade com que ela infecta o indivíduo e principalmente devido à resposta imunológica ou à resistência que o sistema imunológico impõe a essa infecção. Tá bom? Então eu tenho normalmente um foco de infecção primária. Esse foco de infecção primária forma o que a gente chama de complexo primário ou complexo de Ghon. Normalmente isso vai formar um granuloma primário que vai apresentar um certo grau de caseação, tá certo? Eu também nessa fase vou ter acometimento importante de linfonodos, principalmente linfonodos do hilo pulmonar, tá certo? Normalmente essa infecção primária, ela vai ser eliminada pelo sistema imunológico, então eu vou ter a cura aqui das lesões, então a morte total dos bacilos, e normalmente eu vou ter como consequência somente uma pequena cicatriz ou calcificação que pode ser vista aí nos pulmões ou em linfonodos dos indivíduos infectados, certo? Então isso vai acontecer aí na grande maioria dos casos, até 90% dos casos eu tenho a não evolução da doença, tá? Em alguns outros casos, os bacilos não vão ser completamente eliminados, eu tenho então a formação aí dos granulomas, mas os bacilos permanecem no interior desses granulomas, de uma forma então latente, tanto no pulmão quanto em outros tecidos, se houver a disseminação do foco primário, e em uma parte dos casos, esse complexo primário evolui rapidamente, principalmente aqui em crianças e indivíduos imunocomprometidos, tá? Formando o que a gente chama de tuberculose primária progressiva. Normalmente, nesse caso, eu vou ter o desenvolvimento do que a gente chama de tuberculose miliar, tá? Onde eu vou ter pulmões, fígado, baço, medula óssea, principalmente sendo afetados. Tudo bem? Em algumas outras situações, eu posso ter ou a reativação de um foco latente, ou um processo aqui de reinfecção, e isso aqui eu vou estar falando mais aí na fase adulta, formando o que a gente chama de, dando origem ao que a gente chama de tuberculose secundária. Tá? Nesse caso, eu tenho a reativação dos focos, o escape, então, dessa micobactéria dos granulomas que estavam formados, e eu posso ter o desenvolvimento aí, então, dependendo do local, a formação do que a gente chama de cavidades, devido à característica desses granulomas e a caseação desses granulomas, tá? Essa tuberculose pode então ficar localizada simplesmente, ou ela pode também progredir, então evoluir para a tuberculose secundária progressiva, haver disseminação hematogênica massiva do bacilo e também evoluir para o que a gente chama de tuberculose miliar.
Aqui só para mostrar para vocês a evolução então do granuloma de uma forma um pouco diferente. Então, a infecção primária ocorre por aspiração dos bacilos, tá certo? Então, lá nos alvéolos pulmonares eu vou ter a presença de macrófagos, então de células residentes do sistema imunológico. Esses macrófagos alveolares vão fagocitar esses bacilos, mas o bacilo, a Mycobacterium tuberculosis, apresenta uma série de mecanismos de escape, que a gente vai ver um pouco mais à frente, que impedem a destruição. Tá? Então, esse bacilo começa a se multiplicar no interior desses. E com o passar do tempo, eu vou tendo a atração de mais monócitos para esse tecido pulmonar, uma vez que esses bacilos induzem uma resposta inflamatória. Então, essa resposta inflamatória começa a atrair monócitos que vão se diferenciando em mais macrófagos e que vão ser cada vez mais infectados, tá certo? Então, nesse momento eu começo a ter a formação de um. Então, esse granuloma, após algumas semanas, eles começam a ser formados no interior dessa estrutura, então, dessa esfera formada aí por células de macrófagos e linfócitos. Com o passar do tempo, eu começo a ter a morte dos macrófagos que estão aqui na região mais interna desse granuloma, formando então um centro necrótico e caseoso. Ele recebe esse nome de caseoso porque quando se analisa isso histologicamente, ele vai apresentar uma consistência parecida com queijo, tá bom? Então, nesse centro necrótico, o caseoso, os bacilos vão encontrar uma certa dificuldade para se multiplicar, uma vez que elas são bactérias estritamente aeróbias, tá certo? Mas eles podem permanecer latentes, então dormentes por um período prolongado de tempo. Tá? Em algumas situações, depois de um determinado tempo, esses bacilos podem morrer e ocorrer a calcificação das lesões, tá certo? Em outras, esses bacilos permanecem então latentes aqui no centro do granuloma e com o passar do tempo ocorre então a liquefação aqui desse centro. Tá? Essa liquefação é devida principalmente à secreção constante e crônica aí de enzimas e de reativos de oxigênio pelos macrófagos que estão aí no interior do granuloma, que vão então destruir essa célula, tá? No caso aí do pulmão, como eu vou ter uma região bastante com uma estrutura bastante diferenciada, com a presença aí dos alvéolos, com o passar do tempo ocorre um aumento aqui do centro do granuloma e esse centro começa a ser preenchido então de ar, formando o que a gente chama de cavidades, tá certo? Uma vez que eu tenho a entrada de ar aí no centro do granuloma, a bactéria ela começa a se replicar com muito maior velocidade e com o passar do tempo a ruptura então desse granuloma, tá certo? Então, com a ruptura desse granuloma, os bacilos que estavam ali dentro, eles vão ser disseminados aí pelos bronquíolos e depois por circulação sanguínea e linfática, tá? Então, por essa disseminação, ele vai começar a afetar outras áreas aí do pulmão e podem ganhar acesso aí sistêmico e infectar outros órgãos. Aqui só para relembrar para vocês a estrutura do granuloma, a gente já viu isso um pouco na imunologia, eu acho que vocês já devem ter visto isso na patologia e vão ver bastante ainda em outras disciplinas, tá? Então é só para relembrar, então lembrando que o granuloma, então essa estrutura esférica, tá? No centro do granuloma, no caso da tuberculose,
é normal encontrar aqui um centro que a gente chama de centro necrótico ou caseoso, como eu já expliquei para vocês, certo? Eu tenho também ainda na parte interna do granuloma a composição principalmente de macrófagos e de macrófagos modificados devido à ativação constante. Então eu tenho a presença do que a gente chama de células gigante, tá? Então que nada mais são do que macrófagos que fundiram o seu citoplasma. Eu tenho a presença de células epitelioides, que também são macrófagos ativados e que apresentam aí uma morfologia distinta, tá? Rodeando tudo isso, eu vou ter aí a presença de algumas células dendríticas e uma camada rodeando mais externamente de linfócitos, tá? Principalmente linfócitos T, mas eu posso ter a presença de linfócitos B, tá? São esses linfócitos T que vão ser responsáveis pela manutenção, principalmente dessa estrutura de uma forma íntegra, produzindo algumas citocinas, aí, principalmente o TNF-alfa, que vai manter então toda essa estrutura do granuloma. Tudo bem? Bom, como eu disse para vocês, então, na maioria dos casos, a gente tem a resolução do processo infeccioso primário, tá certo? E isso graças à ativação aí do sistema imunológico. Qual é o tipo de resposta imunológica que vai causar, então, essa destruição desse foco primário e, na maioria dos casos, a não evolução da tuberculose? Então, novamente, aqui eu vou ter o processo de infecção, então o bacilo entrando por via respiratória. Eu vou ter, num primeiro momento, a resposta inata sendo ativada, então principalmente aqui o macrófago alveolar, produzindo citocinas e quimiocinas inflamatórias, que vão começar a atrair outras células do sistema imunológico para cá. Tá certo? Aí então eu posso ter a presença de neutrófilos e eu vou ter a atração aí de células dendríticas, tá certo? Esses macrófagos por si só eles vão ser ativados, mas eles não conseguem destruir o Mycobacterium que eles fagocitaram, tá? Porque ele vai apresentar mecanismos de escape. Então, dessa forma, eu tenho que ativar o sistema adaptativo para que ocorra essa destruição. Tá certo? Quem vai fazer essa ativação, então, são células dendríticas que vão capturar os antígenos presentes aqui no ambiente, como a gente já viu em aulas lá da imunologia, transportar isso para o órgão linfóide mais próximo. Então, normalmente, a infecção pulmonar eu vou ter o transporte para os linfonodos do hilo pulmonar. Lá nos órgãos linfóides eu vou ter a apresentação do antígeno para os linfócitos T naive e a liberação de L12, tá? Então, a captura do Mycobacterium sempre induz a dendrítica a produzir uma grande quantidade de L12 durante a apresentação do antígeno. E por isso, eu vou ter a diferenciação preferencialmente para linfócitos da subpopulação T helper 1, que a gente já viu lá na imunologia, tá? Então, esses linfócitos T helper 1 voltam para o pulmão, né? Voltam para o tecido pulmonar e lá no pulmão eles são reativados por aqueles macrófagos e passam a secretar o interferon gama, tá certo? Então esse interferon gama agora vai ativar aqueles macrófagos que tinham fagocitado os bacilos, mas que não tinham conseguido destruir por si só, e esses macrófagos agora, então ativados, vão ser capazes de aumentar a sua produção de reativos de oxigênio, vão aumentar a sua capacidade então de a sua explosão oxidativa e com isso vão conseguir destruir o Mycobacterium que eles fagocitaram, tá? Então a resposta de resistência à tuberculose está associada diretamente à presença de linfócitos T helper 1. Tá certo? É a principal resposta que a gente tem para eliminação de micobactéria. Como eu falei para vocês, então nem sempre o macrófago consegue destruir o bacilo após a sua fagocitose, tá? Ele não consegue fazer isso porque o Mycobacterium tuberculosis apresenta uma série de mecanismos de escape que interferem com a maturação do fagossoma, ou seja, aquela fusão do fagossoma com o lisossoma e a produção dos reativos de oxigênio. Tudo bem? Então,
De maneira geral, o que se entende hoje em dia é que após então a fagocitose e a formação do fagossoma, para a formação desse fagossoma eu preciso que exista na membrana dessas vesículas uma proteína que é chamada de Rab5, tá certo? Essa Rab5, para que eu tenha a fusão com o lisossoma, ela precisa ser substituída por uma outra proteína que é chamada de Rab7, tá certo? Então, quando eu tenho a substituição do Rab5 pelo Rab7, eu consigo fundir com o lisossoma e com isso eu tenho a destruição do micobacterium. Para impedir isso, o Mycobacterium ele produz algumas substâncias que interferem com essa substituição. Tá? Então, eu não tenho a fusão do fagossoma com o lisossoma. Tá? Então, é mantido o Rab5 na membrana do fagossoma. Isso vai induzir uma baixa produção então, de fosfoinositol 3-fosfato e permitindo então o crescimento da bactéria no interior aí do fagossoma. Tá? E, posteriormente, a multiplicação, destruição dessa célula e transmissão para outras células. Tudo bem? Em algumas outras situações, o que se observa é que, pela produção de uma outra proteína, então essa proteína ESX1, o fagossoma ele é rompido, então ocorre um dano na membrana do fagossoma e o escape dessa bactéria para o citoplasma da célula. Tá? Vários estudos mostram que no citoplasma da célula, o Mycobacterium tuberculosis também é capaz de sobreviver e de replicar e posteriormente causar a morte dessa célula com a transmissão para outros macrófagos. Tudo bem? O macrófago, quando ele é ativado pelo interferon gama, esses mecanismos de escape eles não vão ser eficientes, então eu consigo sim formar a fusão aí do fagossoma com o lisossoma, então ter essa fusão formando um fagossoma eficiente e com isso eu consigo então destruir o Mycobacterium. Tá certo? Uma outra forma de ação do interferon gama é a formação de um autofagossoma que vai então capturar aquelas bactérias que foram liberadas no citoplasma da célula, tá certo? E com isso a destruição aqui num autofagossoma, tá certo? Uma outra forma de destruição dessas bactérias que estão no citoplasma é a ubiquitinação dessas bactérias e o posterior processamento dessas bactérias, então, pelos proteossomas. Tudo bem? Tendo em vista, então, de modo geral, os processos que estão associados à infecção, à resposta imunológica e ao escape do Mycobacterium tuberculosis, vamos ver agora nessa segunda parte da aula, de uma forma um pouco mais específica, a parte clínica, de manifestações clínicas, então, da infecção pelo Mycobacterium tuberculosis, tá? A principal manifestação clínica dessa infecção, então, é o que a gente chama de tuberculose pulmonar, ou seja, lesões do pulmão do paciente infectado, tá? Como a gente viu, a tuberculose pulmonar ela pode ser classificada e dividida em tuberculose primária, tá certo? Então, na tuberculose primária, normalmente o indivíduo é assintomático, tá? 90% dos casos eu tenho a cura, então é a eliminação completa aí dos bacilos, mas em uma quantidade aí relativamente pequena, até 6%, 3 a 6% dos pacientes, eu posso ter a permanência do bacilo no pulmão e a multiplicação ainda nessa fase primária, tá bem? Então, nesse momento, eu vou ter, além da formação daquele foco inicial, o acometimento de linfonodos, principalmente aí dos hilos pulmonares e linfonodos paratraqueais. O acometimento desses linfonodos, dependendo do grau de acometimento, eu já posso ter sintomatologia devido a esse, principalmente ao aumento do tamanho desses linfonodos, o que vai causar, por exemplo, a compressão de brônquios,
nesses pacientes, tá certo? Isso vai ter manifestações, então, aí de insuficiência respiratória. Eu vou ter também, sem o tratamento, a destruição do tecido pulmonar e daqueles granulomas vai continuar, então eu posso já ter o processo de cavitação, aquela reação inflamatória intensa e com isso destruição aí de vasos sanguíneos e o aparecimento do que a gente chama aí de hemoptise. Tudo bem? Eu também tenho aquela forma primária progressiva com disseminação para outros órgãos e tecidos, formando o que a gente chama de tuberculose miliar. Tá? Então, na tuberculose miliar, os principais órgãos que vão ser afetados são o fígado, o baço e a medula óssea, tá certo? Causando, então, destruição importante desses órgãos. A outra forma é a tuberculose secundária, é aquela que vai acontecer então por reativação daquele foco latente devido, por exemplo, a uma queda da resposta imunológica, uma infecção por HIV, por exemplo, ou subnutrição também pode ser um fator importante para a reativação de um foco primário latente, tá certo? Em algumas situações eu posso ter tuberculose secundária devido à reinfecção. Tá certo? Nessa forma, a tuberculose secundária, então pulmonar, ela vai ser caracterizada principalmente por uma tosse crônica, que persiste por bastante tempo, por febre, geralmente febre baixa, sudorese noturna, ou seja, suores noturnos, bastante importantes, dor no tórax, anorexia, ou seja, perda de apetite, o que vai levar à perda de peso lenta e progressiva. Tá bom? Sem o tratamento, esses sintomas iniciais, então, eles vão evoluir, eu vou ter cada vez mais destruição do tecido pulmonar, vou ter, de novo, aquele processo de cavitação, a resposta inflamatória, destruição aí de vasos sanguíneos e de tecido pulmonar que leva à hemoptise. E, novamente, mesmo aí na forma secundária, eu posso ter a disseminação da Mycobacterium tuberculosis para qualquer outro órgão e tecido do corpo e o desenvolvimento da tuberculose miliar, de novo afetando aí principalmente baço, fígado e medula óssea. Apesar da tuberculose pulmonar ser a mais conhecida e a manifestação mais frequente, eu posso ter, durante aquele processo de disseminação, lesões ocorrendo em qualquer órgão ou tecido do corpo. Tá? Então, essas lesões vão dar origem ao que a gente chama de tuberculose com manifestação extrapulmonar. Aqui nesse slide eu tenho as formas mais frequentes dessa manifestação. Tá? A principal delas é a tuberculose ganglionar ou linfadenite tuberculosa, o que representa aí aproximadamente 35% dos casos de manifestação extrapulmonar. Nessa forma, eu tenho os linfonodos cervicais e supraclaviculares, sendo os mais afetados. Essa forma era chamada antigamente de escrófula. Tudo bem? Uma outra forma que pode ser relativamente frequente é a tuberculose pleural, aproximadamente 20% dos casos. Geralmente, essa forma está associada com a disseminação por continuidade de uma lesão pulmonar e a principal característica aí é o derrame pleural. Em algumas outras situações, a gente pode ter a formação daquele outra manifestação, o acúmulo de líquidos, então aí na cavidade pleural, formando o epiema que a gente já viu, causado principalmente lá por Staphylococcus aureus. Tudo bem? Uma outra forma de manifestação extrapulmonar, relativamente frequente, é a tuberculose geniturinária, de 10 a 15% de casos. Eu vou ter aí acometimento, então, dos rins, causando, então, granulomas e destruição do tecido renal e a pielonefrite. Eu posso ter também a diminuição da luz dos uréteres, causado, então, pela formação daqueles granulomas, e com isso eu vou ter uma complicação aí das lesões renais por hidronefrose. Eu posso ter como principal sintoma nessa fase
ao aumento da frequência de micção, à dor durante o processo de micção, a eliminação então de hemácias aí pela urina, hematúria, e dor abdominal, tá bem? Eu também posso ter afetado aí os órgãos do trato reprodutor feminino, principalmente as tubas uterinas podem ser afetadas, o que pode levar posteriormente ao processo de infertilidade. E nos homens eu posso ter o órgão reprodutor também sendo afetado, aí, principalmente infecção e destruição de epidídimo. Tudo bem? Uma outra manifestação extrapulmonar da tuberculose é o acometimento então de ossos e articulações, que representa aí 10% dos casos de tuberculose extrapulmonar. E aí eu posso ter destruição desse tecido ósseo. Uma doença que pode ser comum nessa forma é chamada de doença de Pote. Ela é a tuberculose que afeta aí principalmente as vértebras, e nesse caso eu posso ter uma complicação bastante importante se eu tiver, por exemplo, a compressão da medula espinhal, o que pode levar a, por exemplo, a casos de paraplegia. Tudo bem? Eu também posso ter infecção do sistema nervoso central, principalmente aí das meninges, causando meningite, apesar de ser raro, mas aí 5% dos casos. E um pouco menos frequente, mas que também pode acontecer, é a infecção do trato gastrointestinal, principalmente do ilho terminal e do seco. Tudo bem? É mais raro de acontecer, mas eu posso ter acometimento também de tecido gastrointestinal. Então, como vocês devem ter visto, qualquer órgão ou tecido do corpo pode ser infectado pelo Mycobacterium tuberculosis, tá? Aqui, só para exemplificar, eu tenho um caso passou no slide anterior, era um caso de linfadenite tuberculose, tá bom? Nesse slide aqui, eu tenho também, para exemplificar para vocês, alguns casos de aqui, análise necroscópica de alguns órgãos afetados pelo Mycobacterium tuberculosis, tá? Então aqui há um pulmão afetado, então é possível observar essas regiões aqui onde eu tenho cavitações, então a destruição importante do tecido com a formação dessas cavidades. Aqui um caso de meningite, onde eu tenho aqui formação de granuloma nas meninges. Aqui um caso de pericardite com espessamento importante então do pericárdio, um caso de tuberculose miliar, e aqui fica evidente por que essa forma recebe esse nome. Então essas estruturas aqui, esses granulomas aqui tem essa aparência de grãos de milho, tá? Então, granulomas com essa consistência e aparência amarelada. Aqui um caso de pielonefrite, então, granulomas aqui então no tecido renal, bastante importante, levando à destruição do tecido renal. Aqui, granulomas na parede do ilho, então uma manifestação gastrointestinal. Aqui eu tenho um linfonodo, também com a presença de muitos granulomas aqui no interior, e aqui uma análise de fundo de olho, mostrando então aqui essas lesões que são também causadas por granulomas formados por infecção pelo Mycobacterium tuberculosis, tá? Então, de novo, qualquer órgão, qualquer tecido pode ser lesado pela Mycobacterium tuberculosis. Para finalizar aqui a parte de Mycobacterium tuberculosis, vamos dar uma olhada no como é feito o diagnóstico, tá? Então, a principal forma de diagnóstico da tuberculose é a observação dos sinais clínicos e dos sintomas apresentados pelo paciente, tá? Então, e associado à realização de alguns exames, tá? Então, os principais exames que vão ser realizados, então é sempre importante, no caso da tuberculose pulmonar, a realização do raio-x de tórax para observação de lesões. Então aqui eu tenho o caso, só para exemplificar para vocês, uma tuberculose pulmonar primária,
Como eu disse para vocês, ela é mais característica de crianças, então aqui eu tenho duas radiografias de crianças. Nesse primeiro caso, uma tuberculose primária, onde é possível observar então aqui um aumento importante dos linfonodos hilar direito, tá bom? Com infiltração aqui e lesões no tecido adjacente a esse linfonodo, tá certo? Aqui eu tenho um outro caso de uma infecção por criança, só que agora uma tuberculose primária, mas de forma miliar, bilateral. Então eu tenho aqui nesse pulmão da criança, nos dois pulmões, várias lesões pequenas, mas distribuídas meio que de maneira uniforme por todo o parênquima pulmonar. Aqui eu tenho um caso de uma tuberculose pulmonar secundária, aqui já de um adulto, tá? Então, no adulto vai ser frequente a observação de lesões nos lobos superiores dos pulmões. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma cavidade com o que a gente chama de nível líquido, ou seja, o acúmulo de líquido aí dentro dessa cavidade, tudo bem? Aqui é uma tomografia computadorizada mostrando mais ou menos o mesmo paciente e aqui a presença da cavidade no lobo superior, tudo bem? Como eu falei para vocês, nos adultos, então as principais áreas que vão ser afetadas no pulmão vão ser os lobos superiores aqui, tanto do pulmão direito quanto do pulmão esquerdo. Isso não é exclusivo, então eu posso ter afetado outras áreas do pulmão, não necessariamente eu vou observar sempre a presença de cavidades, mas é bem característico da tuberculose pulmonar tendo afetado essas áreas, principalmente do pulmão de adultos, tá? Nas crianças, durante a infecção primária, como o processo infeccioso se inicia ali pelos bronquíolos e nos hilos, então normalmente as regiões próximas aos hilos é onde eu vou ter principalmente sendo afetado. Tudo bem? Bom, além dos exames então de imagem, a gente também pode utilizar exames aí de laboratório para fazer e ajudar no diagnóstico da tuberculose, tá? Então, uma das primeiras coisas que pode ser feita é a coloração então pelo método de Ziel-Nielsen para a identificação do que a gente já viu e já mencionei para vocês de bacilo álcool ácido resistentes, tá? Essa coloração é feita normalmente em esfregaços de escarro, no caso aí da tuberculose pulmonar, mas ela também pode ser feita com outros líquidos biológicos, como uma punção de linfonodo, ou mesmo até de urina depois de concentração. Esse método de coloração ele é empregado, então, exclusivamente para micobactérias e algumas outras bactérias que têm essa característica de serem ácido álcool resistentes, tá? Ela é diferente do Gram, que a gente viu lá para Gram negativas e positivas, e porque a micobactéria, devido àquela camada de ácidos graxos na sua parede, ela não se cora normalmente com os métodos de Gram. Tudo bem? Eu vou explicar para vocês no próximo slide como é que isso é feito, apesar de que a gente tem programado aí para o próximo semestre uma aula prática para mostrar para vocês isso na prática, ok? A gente faz normalmente o esfregaço do escarro ou do líquido biológico. É lógico que eu posso às vezes fazer o tratamento desses carros, se ele estiver muito espesso, para eliminar a presença de muco, tudo bem? Então eu faço um esfregaço numa lâmina, coloco essa lâmina e adiciono fucsina sobre essa lâmina e incubo essa fucsina por cerca de 8 minutos sobre um banho de água fervente, tá? Então, devido àquela característica de possuir muito ácido graxo na membrana externa, eu preciso desse período de aquecimento para que eu tenha a penetração do corante na membrana da bactéria. Tudo bem? Depois desse período de incubação, eu faço uma descoloração, então com álcool adicionado geralmente de ácido clorídrico. Então eu só pingo ali em cima da lâmina essa solução de álcool ácido
Paro o processo de descoloração com água, lavo então com água da torneira mesmo, e faço uma contrcoloração com azul de metileno, tá? Pingo ele em cima, deixo alguns minutinhos, uns segundinhos e removo o excesso com água corrente, tá certo? Depois disso, é feita a secagem da lâmina e a observação. A observação com a micobactéria geralmente é muito pequena, eu preciso fazer sempre a observação na lente de imersão. Tudo bem? Aqui eu tenho um exemplo, então, de uma coloração de micobactérias por Ziouniusen. Então, aqui a parte azul são núcleos de células que estavam ali no escarro e essas estruturas aqui baciliformes são as micobactérias que foram coradas pela fucsina. Tudo bem? Então, a coloração de Ziouniusen permite a observação de micobactérias, não só a Mycobacterium tuberculosis, mas outras micobactérias em líquidos biológicos. Normalmente é utilizado escarro no caso da tuberculose pulmonar. Uma outra forma de coloração desses materiais biológicos que está sendo aplicada hoje em dia em alguns laboratórios é a coloração com uma substância fluorescente, que é a auramina combinada com rodamina. Ela é muito mais simples de fazer e ela permite a observação, então, de micobactérias. Aqui no exemplo, elas estão coradas nessa parte aqui amarela. Tá? Então, aparecem essas estruturas baciliformes coradas de amarelo no esfregaço. Tá? Ela é muito mais simples e é muito mais fácil de fazer a observação devido à emissão da fluorescência. Outra forma de fazer o diagnóstico, isso é considerado junto com a coloração de Ziouniusen, o padrão ouro aí para identificação de micobactéria, é o cultivo, tá? Então, o Mycobacterium tuberculosis ele pode ser isolado em meios artificiais de cultura. Normalmente são meios que vão conter gema de ovo ou ácido oleico, mas o mais usado atualmente é o meio que é chamado de Lowenstein-Janssen, tá bem? Este é um meio específico para isolamento de micobactéria. Ele contém aqui um componente, o verde malaquita, que impede o crescimento normalmente de outras bactérias e de fungos, tá? Então ele é um meio seletivo que permite aí o crescimento de micobactérias, tá? Além do verde malaquita, ele vai conter aí uma parte aí ovo coagulado. O problema da cultura do Mycobacterium tuberculosis, assim como de outras, da maioria das micobactérias, é que eu preciso de um período de incubação muito longo para que eu obtenha o crescimento em colônias, tá? Então, normalmente é preciso aí um período de 2 até 6 semanas para que eu tenha o crescimento de colônias observáveis, tá? É importante aqui que se eu usar, por exemplo, uma incubação em atmosfera rica em gás carbônico, então de 5 a 10%, eu posso acelerar um pouco esse crescimento, tá? Então, algumas vezes até em 2, 3 dias eu já consigo observar algumas pequenas colônias sendo formadas. Tudo bem? Aqui só para exemplificar para vocês, eu tenho aqui uma colônias de Mycobacterium tuberculosis, crescendo então nesse meio Lowenstein-Janssen, tá bem? Então as colônias de Mycobacterium tuberculosis normalmente elas são secas, têm uma aparência seca, parecem às vezes pequenas couve-flor, vamos dizer assim, tá? Às vezes ela tem essa coloração creme, às vezes elas são um pouco mais esbranquiçadas, tá? Mas a característica é que elas demoram bastante para crescer em cultura. Uma outra forma da gente usar aqui para diagnóstico, teste de laboratório, não necessariamente para o diagnóstico, mas para uma complementação do diagnóstico, são os testes cutâneos, utilizando então antígenos aí associados e derivados do Mycobacterium tuberculosis, tá? Para isso é usado então o que a gente chama de teste de PPD, ou teste tuberculínico, ou teste de Mantoux, tá? É usado então para esse teste uma solução
preparada então a partir de cultura de bacilo, que são precipitados, e depois eu tenho aí a purificação da parte proteica, tá? Então, do PPD, que significa proteína derivativa purificada, tá? São aquelas proteínas específicas que eu mencionei para vocês anteriormente, associados à membrana. Esse teste ele é feito então pela injeção subcutânea desses antígenos e após 48 horas até 72 horas a gente vai analisar se houve ou não uma reação imunológica, uma reação inflamatória, caracterizada aí por uma área endurecida e eritematosa aí no local de inoculação desse antígeno, tá? A gente mede então essa área endurecida e, dependendo aí do tamanho, a gente vai ter a positividade ou não do teste, tá bem? É importante que esse teste então de PPD, ele não faz distinção entre pacientes que contraíram tuberculose recentemente ou aqueles que tiveram previamente tuberculose ou mesmo aqueles que foram vacinados com a BCG, tá certo? Ele tem uma certa importância quando a gente faz, por exemplo, acompanhamento anual aí de pessoas que trabalham na área da saúde. Então, no ano eu faço o teste e dá negativo, no ano seguinte eu vou fazer aquele teste e dá positivo. Então, essa soroconversão, a gente quer dizer que o paciente, que a pessoa teve contato naquele período com a Mycobacterium tuberculosis, tá? Mas ele não tem um papel muito importante aqui para o diagnóstico especificamente, tá? É mais para uma forma de acompanhamento ou para a distinção entre pessoas que tiveram ou não contato com Mycobacterium tuberculosis. Aqui então tenho só o exemplo do PPD ou Mantu para vocês darem uma olhada. Então nessa primeira fotografia está sendo feita a injeção subcutânea da proteína derivativa, o PPD, e depois de 48 horas, nesse caso aqui, ó, houve a formação de uma induração. Então aqui é possível observar essa região, essa lesão. Ela é chamada de induração porque a gente consegue, é uma pápula dura, tá? A gente consegue pegar ela na mão. Tudo bem? É diferente de outras reações cutâneas que a gente vai ver depois na imunologia, para alergia, por exemplo, onde a gente tem uma consistência mole, é mais parecido com uma bolha, tá? Aqui é um caroço realmente que eu consigo pegar, tá certo? Depois que eu faço então essa aplicação, eu faço a leitura. Normalmente, para fazer a leitura, a forma mais fácil é pegar uma caneta, mas caneta esferográfica, com a ponta da caneta vir riscando o braço do paciente até que a caneta pare na borda dessa induração. Como é uma lesão dura, a caneta para. E depois eu faço a mesma coisa do outro lado, até que eu paro, a caneta para, tá certo? E depois eu faço a medida desse diâmetro, aqui com uma régua mesmo, um paquímetro, tudo bem? Normalmente, para se considerar um teste de Mantu PPD positivo para tuberculose, então normalmente se considera aí uma induração maior ou igual a 1 centímetro de diâmetro, tá certo? Aqui, então, só para finalizar a aula de Mycobacterium tuberculose, eu tenho um resumo onde eu vejo as diferentes fases da evolução aí da tuberculose e de que maneira que eu posso fazer, por exemplo, o diagnóstico, quais são os sintomas, se vão apresentar ou não, e aqui também está mencionando o tratamento, tá? Então, na infecção aqui, no início da infecção, eu vou ter naquele foco primário, então, normalmente uma resposta inata, depois desenvolvimento de uma resposta adaptativa, tá certo? No início da minha infecção, logo no início, eu vou ter nenhum sintoma, eu não tenho ainda transmissão, e todos os testes que eu faço vão dar negativos, tudo bem? A partir do momento em que eu começo a desenvolver uma resposta adaptativa ou adquirida, mesmo ainda que seja assintomática, o teste PPD, aquele então o cutâneo, ele já vai ser positivo. Tudo bem? Então, muito rapidamente, o teste de PPD ele já me consegue dizer se o indivíduo entrou em contato ou não.
tá certo? Mesmo ainda não tendo nenhum sintoma. A partir do momento em que eu tenho aí a infecção latente, o teste de PPD vai continuar sendo positivo e ele vai permanecer positivo durante toda a evolução, tá certo? A cultura na infecção latente ela é negativa, na doença subclínica em algumas vezes ela pode ser negativa e quando eu tenho doença ativa, normalmente ela é positiva, tá bom? Então, tanto a cultura de materiais biológicos quaisquer, quanto a cultura de escarro. Tudo bem? A transmissão ela vai ocorrer basicamente durante doença ativa. Na doença subclínica eu posso ter, mas não é frequente, tá? Os sintomas basicamente vão aparecer na forma da doença ativa. Ok? Aqui está mencionado um outro tipo de teste, que é a produção de interferon ou de ELISpot, mas esse teste não é muito utilizado porque ele precisa fazer cultura de células, tá certo? Então eu nem vou mencionar isso para vocês, se alguém depois tiver interesse eu posso entrar em detalhes, tá? Em relação ao tratamento, gente, eu não vou entrar em detalhes porque vocês provavelmente vão ver isso em outras disciplinas, então na infectologia e na farmacologia, mas, como está aqui no slide, eu vou só falar de maneira superficial. Então, hoje em dia, o tratamento para tuberculose ele é feito usando geralmente uma combinação de drogas, tá certo? Então, ele é um esquema que não é uma droga única, então eu vou combinar 2 ou até 4 drogas diferentes, depende aí da forma, dos sintomas, dos órgãos que estão sendo afetados, tá? As drogas que vão ser mais utilizadas são a isoniazida, a rifampicina, o etambutol e a pirazinamida, tá certo? A combinação dessas 4 drogas, ela pode variar aí dependendo da forma e da manifestação clínica que o paciente está tendo. Tudo bem? Finalizando aqui a aula de Mycobacterium tuberculosis, eu vou deixar para vocês 2 questões para vocês pesquisarem e aprofundarem, tá? Questões de tópicos que eu não vou mencionar aqui na aula. Então, como eu já mencionei nos slides anteriores, o PPD ele pode dar positivo para indivíduos que foram vacinados. Eu quero saber de vocês qual é a vacina que é aplicada para Mycobacterium tuberculosis, como ela é feita e qual a sua efetividade. Tudo bem? Além disso, essa mesma vacina ela é utilizada para o tratamento de outras patologias. Eu quero saber de vocês quais patologias que eu posso usar e por que ela funciona nessas outras patologias. Na última parte da aula, eu quero falar agora com vocês então do Mycobacterium lepre e lá no finalzinho das outras micobactérias que causam doenças humanas, tá? Essa última parte vai ser um pouco mais rápida. Bom, o Mycobacterium lepre, ele tem uma característica muito importante, ele não cresce em cultura, então é uma das únicas bactérias que a gente não consegue fazer isolamento em cultura. Tá? Ela apresenta um crescimento extremamente lento, mesmo em tecidos infectados, então é estimado aí que eu leve de 1 a 2 semanas para que tenha duplicação de uma bactéria. Tá? Como reservatórios dessa micobactéria, eu vou ter basicamente os seres humanos e existem alguns trabalhos que conseguem fazer isolamento de tatus. Tudo bem? É a bactéria que causa hanseníase. Antigamente essa doença era chamada de lepra, tá certo? É uma das doenças, junto com a tuberculose, das doenças mais antigas que a gente tem descrição no ser humano, tá certo? A hanseníase, ela é característica por manifestações clínicas distintas e se sabe que essas manifestações clínicas elas são decorrentes do tipo de resposta imunológica que o paciente desenvolve à infecção, tá certo? Eu tenho 2 formas que são polares, ou seja, que estão em 2 extremos da doença, e na interface dessas formas eu tenho formas intermediárias, tá? Uma das formas
polares é a forma que a gente chama de lepromatosa ou multibacilar, a gente já vai entender por quê. E a outra, que está no polo oposto, seria a forma tuberculoide ou paucibacilar, ou seja, muitos bacilos, poucos bacilos, tá certo? É uma bactéria que infecta macrófagos, assim como o Mycobacterium tuberculosis, mas no caso do Mycobacterium lepre, eu também posso ter a infecção e a destruição de células de Schwann, ou seja, aquelas células responsáveis pela formação da camada de mielina que envolve os neurônios periféricos, tá certo? A transmissão se dá basicamente por via respiratória de indivíduos contaminados. E ele apresenta um período de incubação muito variável, tá? Então, eu posso ter períodos de incubações que variam de 2 até 40 anos até a manifestação dos sintomas. Em termos de incidência, eu tenho aqui para vocês a incidência da hanseníase no mundo. Aqui é o último boletim epidemiológico que eu encontrei na OMS sobre hanseníase. Então é possível observar que a maioria dos casos vai se concentrar de novo em regiões de África, Ásia e América Latina. É importante aqui que os principais países acometidos são a Índia, seguido aqui do Brasil, tá certo? Aqui só para ter uma ideia melhor sobre a importância aí do Brasil para os casos de hanseníase no mundo, a gente tem aqui esse gráfico mostrando que em 2018 a Índia aí representava aí aproximadamente 58% dos novos casos relatados. Então, o Brasil estava em segundo lugar, com 14%, a Indonésia em terceiro lugar. E todos os outros países, aí uma somatória de 20% dos casos, tá? Então, o Brasil é um dos países onde a gente tem maior incidência de hanseníase. E aqui no Brasil, as principais regiões afetadas são as regiões centro-oeste, a nordeste e a região norte, onde a gente tem o maior número de casos. A região sudeste e a região sul tem menos casos, mas ainda é possível encontrar aqui no estado de São Paulo, por exemplo, casos de hanseníase. Como eu falei para vocês lá no começo desses slides, a infecção pelo Mycobacterium lepre e o desenvolvimento das formas de hanseníase estão diretamente associados com o tipo de resposta imunológica que o ser humano desenvolve durante essa infecção, tá certo? Então, após a infecção por via respiratória, a maioria dos indivíduos que entram em contato não vai manifestar a doença, tá certo? Então, de novo, como a tuberculose, eu tenho uma grande parcela dos casos de infecção levando à cura, tá? Uma outra parte vai se distribuir entre as formas que a gente tem de hanseníase, tá? Então aí a gente tem aquelas formas que vão estar nos extremos, então a gente tem a forma lepromatosa num dos extremos, a forma tuberculoide no outro extremo, e aí aqui como formas intermediárias, aí mais outras formas, tá? Chamadas então de borderline lepromatosa, borderline tuberculoide e borderline propriamente dita, tá certo? O que tem de diferente, então, em relação à resposta imunológica nessas diferentes formas? O que a gente observa é que os indivíduos que desencadeiam uma resposta basicamente humoral, ou seja, produção de anticorpos sem grande ativação de linfócitos T, vão desenvolver uma forma mais grave, que é a forma lepromatosa, tá certo? Então, anticorpo não desempenha um papel importante no combate à hanseníase, tudo bem? Por quê? Muito provavelmente porque se trata de um agente intracelular. Essa resposta imunológico-humoral, a gente vai ver que quando eu tenho desenvolvimento e participação de linfócitos T, a resposta T que eles vão desenvolver é basicamente uma resposta do tipo T helper 2, com a produção então de L4 e IL-10, ou seja, citocinas que não ativam macrófagos,
tudo bem? Ou que no caso aqui da IL4 até induzem a diferenciação para aquele subtipo de macrófago M2, tá certo? Por outro lado, na forma tuberculoide, eu tenho um predomínio de resposta imunológica celular, ou seja, uma ativação importante de linfócitos T e pouca produção de anticorpos, tá? E os linfócitos T que vão ser ativados são basicamente linfócitos do tipo T helper 1, produtores ali então de interferon gama, que é aquela citocina importante para ativação de macrófagos, tá certo? Uma outra característica é que devido a essas respostas, então o número de bacilos que eu vou ter presente na lesão vai ser muito diferente. Então, como eu mencionei para vocês lá no primeiro slide dessa doença, a forma lepromatosa, ela é chamada então de multibacilar, justamente porque o número de bacilos que eu tenho nas lesões vai ser muito grande, enquanto que a forma tuberculoide, ela é chamada de paucibacilar, porque eu vou ter um número muito pequeno de bacilos na lesão. Às vezes eu nem consigo identificar bacilos em biópsias, tá? Nessas formas tuberculoides. Uma outra característica que essa doença vai ter é que algumas formas de tuberculoide eu às vezes posso ter cura espontânea, tá? Então, os casos bem leves de forma tuberculoide, eu posso ter resolução espontânea das lesões. Bom, vamos ver com um pouco mais de detalhe agora as características clínicas dessas diferentes formas, tá? Principalmente das formas aí dos extremos. Então, como eu falei para vocês, características clínicas dependem da forma da doença. A forma tuberculoide, ou seja, aquela forma mais leve, com predomínio de T helper 1, vai ser basicamente confinada a lesões de pele e de nervos periféricos. Normalmente eu tenho poucas lesões e muitas vezes essas lesões é uma única lesão. Essas lesões são geralmente com características de máculas, ou seja, lesões que se iniciam então na forma de simplesmente alteração de coloração de pele e podem evoluir normalmente para placas, ou seja, com pouca elevação então de derme e essas placas hipopigmentadas, tá certo? Normalmente essas lesões vão ter uma borda bem delimitada e essas bordas podem ser então elevadas e de coloração então mais avermelhada, eritematosas, tá certo? Uma característica importante da forma tuberculoide e da forma lepromatosa é que nos dois casos, isso é comum nos dois, eu vou ter diminuição da sensibilidade na pele afetada por essas lesões, tá? Porque eu vou ter a destruição aí de neurônios das células de Schwann, tá certo? Então é importante aqui para o diagnóstico a diminuição de sensibilidade nessas lesões. Além disso, eu vou ter ausência de anexos cutâneos. Então, são lesões, as áreas afetadas não vão ter glândulas e também não vão ter folículos pilosos, tá certo? A forma tuberculoide vai ainda apresentar essas lesões, uma aparência seca e às vezes pode ter aí aparência de uma célula de lesões escamativas. Tudo bem? Quando eu faço o histopatológico, muitas vezes eu vou ter poucos bacilos e às vezes, como eu falei para vocês, até eu não consigo fazer a detecção de bacilos nas lesões, tá? E caracteristicamente eu tenho o aumento dos nervos periféricos, isso observado na biópsia. Tudo bem? A forma lepromatosa é a forma mais grave, com pior prognóstico, então ela é caracterizada aqui por múltiplas lesões. Normalmente essas lesões têm a forma de nódulos cutâneos e geralmente com distribuição simétrica, tá bem? E de novo, são insensíveis, tá certo? Eu tenho então como característica desses nódulos a formação então de placas elevadas ou de infiltração dérmica, tá certo? E quando esses nódulos aparecem na face, eles dão para o paciente um aspecto característico que foi chamado de face leonina.
Tudo bem? Além disso, nas formas tardias da forma leptomatosa, eu vou ter a perda de sobrancelha e de cílios. Isso vai ser bastante característico das lesões da forma leptomatosa. Aqui só exemplificando umas fotografias as diferentes formas da hanseníase. Então aqui a forma tuberculoide, que é aquela forma a gente pode considerar um pouco mais benigna. Então, lesões geralmente pouco elevadas no centro, as bordas é que vão ter uma maior elevação, regiões hipopigmentadas, bordas bem delimitadas, tá certo? No outro extremo, a gente tem então múltiplas lesões, essas lesões geralmente formando nódulos, tá certo? E aqui um exemplo de borderline, tá? Então, aí eu posso ter uma mistura realmente característica das duas doenças, tá? Então, lesões geralmente um pouco mais elevadas do que a tuberculoide, mas não chegam a se formar nódulos como a leptomatosa, tá? As bordas são menos regulares, eu tenho maior processo inflamatório e assim por diante, tá? Então, realmente uma forma intermediária entre essas duas formas. Aqui eu tenho dois exemplos do que eu falei para vocês, da face leonina, tá? Então, na forma leptomatosa, isso vai ser muito comum em casos onde a evolução vai progredindo, tá certo? Então, casos mais avançados. Então, a formação aqui de múltiplos nódulos, afetando basicamente todo a face aqui desses dois senhores, a perda de sobrancelha, a perda de cílios e assim por diante, ok? Bom, como é que é feito então o diagnóstico da hanseníase? Então, de novo, é importante observar as características clínicas, então os sintomas apresentados pelos pacientes, as características das lesões. Importante aí lembrar daquela perda de sensibilidade das áreas afetadas, tá certo? Essas áreas afetadas, como elas perdem sensibilidade, muitas vezes, se elas ocorrem, por exemplo, nas mãos, nos pés, o indivíduo pode apresentar lesões, porque como ele não sente dor, ele pode então ter lesões provocadas aí por trauma, que depois podem evoluir para a perda, por exemplo, de dedos ou mesmo de membros, ok? Nos casos mais avançados. Bom, além das características clínicas, aqui para o diagnóstico definitivo é importante fazer análise, então, histopatológica, de biópsias, tá? Então, na forma tuberculoide, é importante, ao se coletar o material da biópsia, então se coletar o material das bordas das lesões, tá? Então, é onde a gente vai ter, normalmente, a maior quantidade de bacilos. Então, é importante que eu colete a amostra, no caso da forma tuberculoide, aí nas bordas elevadas, então, dessas lesões. A forma leptomatosa, normalmente se faz a biópsia aí do nódulo, mesmo a pele aparentemente saudável pode ser utilizada, porque nesse caso eu tenho muitos bacilos, então é mais fácil a observação, tá? Mas o ideal é que a gente consiga então a biópsia de uma área afetada, tá certo? Inicialmente se faz aí uma coloração por hematoxilina e eosina, e aí vai se observar características das lesões, a formação então de granulomas, o aumento dos nervos periféricos e a ocorrência aí de destruição, de necrose e de apoptose de nervos periféricos, tá certo? Isso já pode ser observado com a coloração de hematoxilina e eosina. Existe também uma coloração específica para micobactérias, feita agora em tecidos, então uma variação então daquela coloração de Ziehl-Neelsen, então de bacilos ácido-álcool resistentes, só que agora feita especificamente para tecidos embebidos em parafina, que é chamada de coloração de Fitt-Faraco, ok? Então, essas duas colorações nas biópsias para fazer, então, o exame histopatológico. Aqui eu tenho só alguns exemplos da análise histopatológica de casos de hanseníase. Então, aqui
as diferentes formas, então, a tuberculoide aqui embaixo, a lepromatosa aqui em cima, as formas intermediárias aqui no meio, tá? Então, vai ser possível observar diferenças aqui tanto na coloração como na toxilina e eosina, principalmente aqui em relação à formação de granulomas. Então, forma tuberculoide, geralmente eu tenho granulomas bem formados, e esses granulomas vão perdendo a sua estrutura com o decorrer do acometimento e da mudança de formas, tá? Então, tuberculoide, granulomas bem formados, lepromatosa, granulomas desorganizados, tá? Eu tenho também alterações de nervos periféricos, mas provavelmente isso vocês vão ver na patologia, então não vou ficar entrando em detalhes. Em relação aqui àquela coloração específica para evidenciar os bacilos ácido-álcool resistentes, Fitfaraco, então aqui na forma tuberculoide, normalmente eu praticamente não vejo bacilo, ou vejo poucos bacilos por campo, e o número de bacilos geralmente vai aumentando conforme eu vou passando para a forma lepromatosa, tá? Então é possível observar aqui essas regiões mais avermelhadas aqui na forma lepromatosa, que é a presença então das Mycobacterium lepre no interior de macrófagos principalmente. Aqui só para mostrar em maior aumento, gente, a coloração de Fitfaraco aqui numa lesão de pele da forma lepromatosa, então aquela multibacilar, então é possível observar aqui a presença aqui de uma infinidade de bacilos no interior das células, ok? Só para finalizar, falar superficialmente de outras micobactérias que são responsáveis por causar doenças no ser humano. Então, tem uma série de outras micobactérias, de espécies de micobactérias capazes de causar doença no ser humano. A mais importante delas, fora a Mycobacterium tuberculosis e a lepre, que a gente já viu anteriormente, a gente tem esse complexo, que na verdade é um conjunto aí formado por diferentes espécies, chamado de Mycobacterium avium intracelulare. Ele é um grupo, então, de micobactérias atípicas, que vão ser responsáveis, vão ser patógenos oportunistas principalmente, tá? E é muito comum a infecção de pacientes infectados com HIV, principalmente aqueles que já estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS, tá? Então, até 53% de pacientes com HIV pode ter infecção pelo complexo Mycobacterium avium intracelular, tá? A principal doença que eles vão causar, então, são manifestações e infecção intestinal, embora eles também possam causar infecções pulmonares aí parecidas com a tuberculose. Tudo bem? E aqui nessa tabela eu tenho um resumo das que a gente viu até agora. Então, Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium lepre e as outras micobactérias que vão ser, então, causadores de doença humana. Então, as principais características de cada uma delas, tá certo? Como vai ser possível observar, então, a gente tem o Mycobacterium bovis, o Bacillus calmette-guerin, o Mycobacterium kansasi, o Mycobacterium scrofulaceum, o Mycobacterium avium intracelulare, Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium marinum e Mycobacterium ulcerans como os principais causadores de doença humana. Tá certo? Os mais importantes a gente já falou, esses outros é só para vocês saberem que eles também podem existir. Uma característica é que essas outras espécies de micobactéria, normalmente eu não tenho transmissão de ser humano para ser humano, tá? O indivíduo vai adquirir essas infecções ou de animais ou do próprio ambiente, tá certo? E aqui eu tenho as principais doenças que estão associadas com cada uma delas. Não vou ficar entrando em detalhe, isso a gente não vai ficar cobrando muito de vocês, ok?
Aqui só para mostrar para vocês como é que eu diferencio essas diferentes espécies de micobactéria. Eu vou ter aí uma série de testes microbiológicos e bioquímicos que vão fazer a distinção, tá? Então aqui só para exemplificar mesmo, porque eu não vou entrar em detalhe nisso, uma cultura de Mycobacterium tuberculosis, naquele meio de cultura seletivo que eu falei para vocês, o Lowenstein-Jensen, e aqui Mycobacterium cansaci e Mycobacterium avium crescendo no mesmo meio, tá? Então, eu vou conseguir fazer a distinção pelas características das colônias, pelo tempo de crescimento e pelo aspecto de colônia. Além disso, por testes bioquímicos específicos para cada uma delas, tá? Mas a gente não vou entrar em detalhes nesses aspectos de diagnóstico microbiológico. Com isso, então, eu termino a aula de infecções por micobactérias. Espero que vocês tenham compreendido pelo menos uma parte dela. Até mais.